Chegou a hora dele, o mais querido, o mais procurado, o mais temido, Photoshop. É a hora da gente aprender e dominar esse que é provavelmente o programa gráfico mais famoso do mundo. Um programa que faz muita coisa, tem muitas possibilidades e aprender ele vai te deixar um profissional ainda melhor. Então, não tenha medo, vem comigo. Hoje eu tô aqui até de DC Comics. Deixa eu levantar aqui para você ver, ó, porque nós vamos invocar a Liga da Justiça para aprender o Photoshop, tirar qualquer bloqueio, tirar qualquer medo e dominar esse programa do zero ao avançado. Vem comigo que hoje a gente vai aqui para a máquina, prepara para um aulão sensacional. Antes de mais nada, já se inscreve, é claro, deixa seu like ou seu dislike. Se você gostar dessa aula, comenta. Se você ficar com dúvida durante a aula, comenta também que eu respondo e vou te ajudar a dominar essa ferramenta. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de Photoshop é que ele é um programa com muitas possibilidades, é um programa muito vasto. E até por isso eu acho que ele é um dos mais usados, né? Um dos principais. Ele é muito versátil, ele tem muita coisa. Isso tem dois lados. Um deles é que torna ele um pouco complicado demais, um pouco confuso demais. Esse excesso de coisas que é possível fazer, né? A gente fica com uma vontade de querer mexer, fuçar nas coisas e isso pode gerar uma certa ansiedade na gente. Mas por outro lado ele é bom por isso. Se você só tiver o Photoshop, só dominar o Photoshop, você já consegue fazer muita coisa, praticamente tudo. É a mesma coisa quando eu falei no vídeo do Corel aqui. Ele é um programa também muito versátil. A diferença do Corel é que ele é um programa vetorial, então para design e criações gráficas, de design, de comunicação, ele é melhor, eu acho, do que o Photoshop, mas o Photoshop também faz. A gente vai entender isso. Vamos entender o que a gente pode fazer com o Photoshop. Eu separei em 3 principais assuntos que a gente pode fazer com o Photoshop. O principal deles, para mim, é edição de imagens. Tratamento, edição de imagens. É o que? Você pegar uma foto que nem essa aqui e mexer nela. Tratar, mudar um tom, mudar uma cor, trocar o fundo, trocar um detalhe, corrigir pequenas coisas. Isso se chama tratamento ou edição de fotos. O Photoshop é muito bom, é o melhor programa para fazer isso. É a principal função dele, na minha opinião, e a gente vai ver nessa aula bastante sobre isso. A segunda coisa que ele pode fazer também é desenho, pintura digital. Esse é um exemplo de desenho que eu fiz inteiro no Photoshop. Desenhei do zero, abri uma tela em branco e desenhei do zero essa cena aqui usando o Photoshop. Ele também serve para fazer isso. Mas eu não vou falar sobre pintura digital nessa aula, porque senão ia ficar um conteúdo muito extenso e muito diferente do objetivo, que é a edição de imagens e design gráfico, que eu ainda vou falar. Então eu não vou falar. Se você está aqui para aprender pintura digital, ilustração, vai ver esse vídeo aqui do Procreate, que tem uma aula completa sobre Procreate aqui também. Eu destrinchei o Procreate, e o Procreate é para pintura digital. E vai lá, ou se você quiser aprender, não, quero no Photoshop, me ensina, comenta aqui, e aí eu faço um vídeo específico de pintura digital, que é muito diferente, né, para públicos diferentes, né, ilustradores e designers, né, então o Photoshop atende os dois, mas nessa aula eu não vou falar de pintura. E a terceira grande possibilidade com o Photoshop, que essa sim eu vou falar, é isso aqui, esse tipo de trabalho aqui. Criar mockups, visualizações, design, o design gráfico, né, que a gente pode colocar aqui. Eu coloquei 2 exemplos. Esse é um que eu criei, eu estava fazendo apresentando para um cliente a marca que eu desenvolvi e fiz essas aplicações, essas simulações aqui de como ficaria e tal. O Photoshop é muito bom para isso e
esse outro tipo de trabalho aqui também é possível fazer com o Photoshop. Esse eu na verdade fiz no Canva, na aula de Canva que tem aqui também, mas o Photoshop também faz, embora, como eu já disse, para fazer esse tipo de coisa aqui eu prefiro o CorelDRAW do que o Photoshop, mas o Photoshop também dá para fazer e eu vou falar disso. Então a aula vai focar nesses dois pontos, né? Eu vou até dividir em partes aqui, se você quiser ver uma ou quiser ver outra. Eu vou falar de edição de imagens e design gráfico, fechou? Então, bora começar aqui. Eu já tô com o meu Photoshop aberto aqui. E agora a gente vai então realmente aprender a tudo que essa ferramenta pode fazer e como usar. Quando a gente abre o Photoshop, eu vou fechar aqui essa tela, né? Quando a gente abre, né, essa aqui é a tela de boas-vindas dele. Tem aqui os últimos arquivos que você usou, né? Eles vão ficando salvos aqui. Ou você pode abrir um novo arquivo, né? Eu vou colocar novo aqui e vou deixar aqui o tamanho da tela, né? 1920, 1080, resolução 72, só pra gente abrir e ver, mas eu já vou entrar nesses detalhes aqui também. Então ele abre e aqui tá o tamanho da nossa tela de trabalho, né? Nossa tela de pintura ou tela de trabalho para mexer aqui no Photoshop. Depois que você cria, se você quiser mexer, putz, mudou meu projeto. Na verdade não vai ser mais desse tamanho, ele vai ser um tamanho quadrado. O que que eu faço? Você vai vir aqui em imagem, tamanho da tela de pintura. Não confunda com o tamanho da imagem, eu já vou explicar a diferença. Mas para mexer na tela de pintura é esse de baixo. E aí vem aqui o seu arquivo, ele está em pixels, você pode mexer na medida que você quer usar, normalmente é centímetros ou milímetros ou pixels, os outros não vamos usar, nem se preocupe. Então eu estou em pixels, na verdade não é 1920 por 1080, é 1500 por 1080. Você vê que ele já deu as setinhas aqui dizendo que a imagem vai diminuir, né? Isso é para você entender que a imagem vai diminuir. Ou se ela fosse aumentar, vamos dizer que em vez de 1920 seria 2500. Aí tá vendo que ela aumentou. As setinhas estão indo para fora. Quer dizer, ó, sua arte vai ser maior do que você está colocando aqui. Então eu vou pôr 1500 e aí a arte vai diminuir. E aqui ele também tem esse âncora, né? O que é esse âncora? Tá vendo que a bolinha tá no meio? Então eu vou diminuir, ele tinha um retângulo. Como eu pus algo menor, ele vai cortar dos dois lados, porque a âncora está no centro. Se eu botar a âncora para a esquerda, ele vai pegar esse retângulo e cortar assim, ó. Um lado vai ficar lado esquerdo vai ficar fixo e o outro vai diminuir. Posso também a âncora pode estar embaixo, em cima, que como aqui a altura vai ficar igual, não vai mudar muita coisa, né? Mas você pode colocar o corte onde você quiser. Normalmente a gente coloca no centro, tá? Isso aqui é algo muito específico e tal, mas é bom saber que tá aí. Mas normalmente a gente vai redimensionar pelo centro mesmo. E der um ok, ó, ele vai falar o novo tamanho vai cortar a sua tela atual. É isso mesmo que você quer? Continuar, tá vendo? Cortou. Então, a trabalhar com o tamanho da imagem aí, e você pode também usar a ferramenta de corte aqui, ó, ou a letra C. Você apertar C no teclado, ferramenta de corte. Tá vendo que veio já umas alças aqui? Elas também te permitem cortar a sua tela, e aí já fica aqui, ó, na tela a largura em pixels, ó, mudando aqui conforme eu arrasto, para você saber o quanto é, e também se eu arrastar para cima e para baixo aqui, ele também vai mudar. Então essas são as duas formas. Ó, eu terminei, botei onde eu queria aqui, eu posso dar um duplo clique na tela ou um enter no teclado, e aí ele finaliza e terminou de cortar e redimensionou o meu documento. É assim que a gente muda o tamanho da tela. Lembra que eu falei tamanho da imagem, não confundir? O que é o tamanho da imagem? Ele vai mudar o tamanho, né, da imagem que está representada nessa tela. Tá um pouco confuso, mas assim, pensa assim, a tela é a sua
obra de criação, né? É o tamanho, imagina tela de pintura, faz essa analogia com o pintor ali desenhando. Tela de pintura é aquilo, ó, eu quero uma tela maior, uma tela menor. Então, a imagem, ele vai mexer nisso que está na tela de pintura. Tudo que você jogar lá, ele, quando vem o tamanho da imagem, ele vai mexer nisso, ele vai aumentar ou diminuir aí. E aí é que tem um grande ponto a ser entendido, que aí você vai mexer na resolução do seu arquivo. Como o Photoshop não é um programa vetorial como o Corel ou o Illustrator, que você pode mexer no tamanho, não vai ter problema de resolução, porque você está criando tudo em vetor. Aqui no Photoshop não. Tudo que você criar é pixel. E aí, se você aumentar a sua imagem, ela perde resolução. E se você diminuir, ela pode ganhar resolução se você quiser. Então, caso você precise mexer na resolução do seu arquivo, é aqui em tamanho de imagem. Ah, mas o que eu preciso? O que é mexer na resolução? O que é? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre resolução, vou deixar o card aqui para você entender melhor, mas de forma bem resumida, quando a gente fala em materiais que vão ser impressos, essas coisas precisam ter uma resolução mais alta. A quantidade de informação por centímetros ou por polegadas. Quanto mais informação, então o meu arquivo, se for impresso maior, tudo bem, vai ficar legal. Se eu tenho pouca resolução, pouca informação naquele centímetro ou polegada, a hora que eu imprimir um negócio grande, perde resolução. Você já foi perto de um pôster, alguma coisa assim, e viu que ele está tudo pixelado, todo quadriculado? É por causa disso, estava sem resolução. Então, é isso, você pensa nisso. Vai imprimir, a sua resolução precisa estar com mais de 200 pixels por polegada. É isso. Se você não vai imprimir, vou fazer um arquivo aqui só para publicar na internet, é só para pôr num vídeo, tratar uma imagem que eu vou guardar aqui no meu computador, a resolução pode ser menor e o normal é trabalhar com 72 dpi, né? Porque aí é um tamanho padrão, né? Ele fica aí legal. Então é isso, vou mexer na resolução é aqui. Vou dar um exemplo prático de mexer na resolução. Vamos supor aqui que eu tenho essa ilustração aqui que eu fiz. Eu vou abrir ela aqui no Photoshop. Venho aqui, imagem, tamanho da imagem. Tá vendo que ela tá aqui, ó? Eu vou pôr em centímetros para ficar mais fácil de entender. 14 por 13,5, 14,5 por 13,5 com 300 dpi de resolução. Ou seja, a resolução dela está alta, suficiente para um arquivo que vai ser impresso com esse tamanho, de 14 por 13. Se eu aumentar esse tamanho aqui, se eu colocar, mas o meu tamanho não é 14, eu quero fazer um pôster em que a largura dele é 30. Eu vou aumentar, se eu mantiver 300 dpi, eu perco resolução. Tá vendo aqui que já na minha miniatura eu já tô vendo pixelado? Tá vendo que eu tô vendo meio pixelado? Eu vou aumentar aqui para ficar mais claro isso, ó, vou por 50. Ele tá bem pixelado, olha o nariz aqui, olha a boca. Tá super pixelado, ou seja, eu estou perdendo resolução. Então eu não posso aumentar dessa forma o meu desenho. Como é que eu posso aumentar nesse caso? O meu desenho tem que ter... se eu quiser aumentar ele, mantendo uma qualidade de resolução adequada, eu tenho que vir aqui em reamostrar. Aí tá vendo que ele linkou com o tamanho do meu arquivo? Então eu venho aqui, o mínimo que eu tenho que ter, mínimo, para imprimir um pôster decentemente é 200 dpi. Então eu vou por 200. Ele já calculou aqui para mim, ó, com 200 dpi, que é o mínimo, o ideal era 300, mas tudo bem, 200 eu diminui um pouquinho, eu estou abrindo mão de um pouco de qualidade para ter mais em tamanho, em área. Eu cheguei em 21 centímetros. Esse é o máximo de tamanho que eu vou ter mantendo uma qualidade legal. Se eu diminuir aqui para 150, ele chegou em 28 centímetros de largura.
150 eu já tô com uma resolução, já vai sair meio quadriculada ali, já não vai ficar tão legal. Mas se você topa abrir mão de qualidade para ter o seu pôster, você pode ir em 150. E é isso. Se eu quero ver em 72. Ó, ela chega em 60 centímetros de largura, um material bem grande, porém resolução 72 já vai sair muito pixelado quando você imprimir. Então é aqui que está o segredo, você precisa ter isso em mente. Quero imprimir, a minha resolução precisa estar em torno de 300. Quanto que eu consigo chegar aqui? 14 centímetros é o que eu consigo imprimir e é assim que vai. Não vou usar impressão, não vou trabalhar com impressão. Você pode ficar com 72 aqui no seu arquivo e na hora que você criar o seu arquivo aqui de sua imagem que você vai trabalhar, ela pode estar em 72, que não tem problema. Mas é aqui que a gente mexe quando precisa mexer em resolução de imagem. Combinado? Então, beleza. Aprendemos aqui a mexer, criar nossa área, editar o tamanho dela e entender como que funciona a resolução da imagem. Outro ponto que a gente tem que se atentar aqui é o modo de cor que o nosso arquivo tá. Então você vê aqui imagem modo, ele vai estar mostrando aqui quais os tipos de cores que eu estou usando. O normal é trabalhar em RGB, ou se você vai imprimir, mais uma vez, aí você tem que trabalhar em CMYK. Aí você só vem aqui e muda para CMYK. O ideal é você fazer isso logo no começo do arquivo, porque se você já tiver um monte de informação em RGB, quando você fizer essa conversão para CMYK, as cores vão mudar um pouco. O Photoshop vai interpretar ali que houve uma mudança e vai tentar trazer a cor em CMYK mais parecida possível, mas nessa interpretação pode mudar uma corzinha ou outra ali, aí você tem que ficar esperto, né? Então é legal no começo você já criar em CMYK, beleza? Mas sei que eu vou manter em RGB porque eu não vou imprimir, eu vou só usar aqui para nossa aula. As outras cores você não vai usar praticamente, Lab, Multichannel, no máximo um tom de cinza. Se você trabalhar com arquivo em preto e branco, por algum motivo que você essa arte é em preto e branco, tem que ser preto e branco, o cliente me pediu em preto e branco, é um pôster aqui que vai adesivar numa parede, tem que ser preto e branco, você vem aqui tons de cinza, ele vai eliminar todas as cores, só vai ficar em escala de preto, aí você usa aqui. Senão RGB é a cor, o modo de cor padrão aí do mercado. As outras, ó, sinceramente, praticamente a gente não usa no dia a dia. E aqui o padrão também vir em 8-bit, você pode manter, que tá legal. E também nesse menu aqui de imagem que a gente pode rotacionar a nossa imagem. Então você vindo aqui, vou abrir pegar essa aqui do desenho, imagem, rotação da imagem, e aí você consegue girar, por exemplo, 90 graus, né? A imagem rotacionou, ou 180 graus, a imagem dá um giro, né, completo. Ou você pode também arbitrário, que aí você diz quantos graus você quer mexer. Esse arbitrário é muito difícil de usar, normalmente a gente vai usar o 90 graus mesmo ali. Às vezes você tirou uma foto, o celular entendeu que a foto era em pé, mas na verdade era deitada, e aí você tem que ir no Photoshop só rotacionar, é aqui que faz, é bem facinho. Algo que a gente usa bastante, principalmente na hora de desenho, é virar a tela de pintura horizontalmente, ele só vai dar um flip assim. Isso não usa muito no design, nem na edição de imagens, é mais na pintura mesmo, porque você tem que olhar se está equilibrado ali ou não, é aqui. Rotação da imagem, virar tela de pintura. Tem horizontal e tem vertical também. Isso aqui ele dá um flip bem rápido, então é bem prático. Você pode colocar numa tecla atalho assim também, e isso muda ali para você bem rapidinho, é bem fácil. Algo que a gente usa muito no Photoshop, em praticamente todos os programas gráficos, inclusive quem viu a aula aqui de Procreate, eu falei bastante disso, são as camadas.
Camadas é um painel que fica aqui por padrão aqui à direita, e se ele não tiver aberto aí no seu Photoshop, você tem que vir aqui em janela, camadas e ativar para ele aparecer aqui. Camada é o que? É a forma como o seu documento está organizado em camadas, como se você olhasse a sua tela de pintura de cima, né? Estou olhando para a tela de pintura de cima, e aí você vai colocando elementos, né? Vai jogando ali coisas, e uma vai ficando em cima da outra. E aí a camada é a representação visual disso. Então você tem aqui, ó, ele vem por padrão como plano de fundo, quando você tem a imagem abriu ali. E aí se você, por exemplo, jogar uma outra imagem aqui por cima, na mesma arte, ó, ele criou, tá vendo? Camada 1. Então eu tenho um objeto aqui, atendendo por camada 1. Eu posso criar mais camadas, é só ir clicando no maisinho aqui. Posso excluir camadas, é só eu arrastar para o lixo. Mas todos os objetos normalmente que a gente vai criando, eles podem estar em camadas diferentes. Quanto mais camadas você tiver, mais controle você tem sobre a sua arte, porque aí você vai mexer num detalhezinho ali, você só vai na camada e mexe, você não precisa mexer em tudo. Mas, por exemplo, eu joguei aqui, aí vamos, por exemplo, quero jogar mais um branco aqui. Joguei, tá vendo? Ele criou camada 2, ó, camada 1 então é essa daqui, camada 2 é o meu bloco branco. Vou duplicar aqui essa camada, ó, criar mais um bloco branco aqui. Aí ele vai jogando, ele colocou camada 2 copiar, porque eu copiei, mas ela no caso seria camada 3. Eu posso clicar 2 vezes aqui e botar 3. Então todos os elementos que você for colocando, inserindo na sua arte, eles vão gerando uma camada. E aí você pode selecionar por aqui, ó, tá vendo que clicando ele já selecionou o que eu quero. Aqui também, aqui também. E aí, ou você clicando nele também pode. Se você não tiver funcionando essa questão de clicar e já selecionar, é porque você tem que vir aqui em cima, nesse botãozinho, seleção automática, aqui no menu em cima. Às vezes ele vem por padrão desligado. E aí quando você clicar, ó, ele não entendeu que mudou de camada. Eu gosto de deixar isso aqui automático e selecionar a camada. Então aí fica mais fácil, você pega os elementos, já arrasta aqui e tá tudo certo. Então camada é isso, a gente ainda vai falar bastante delas aqui durante a aula, mas fica com isso na cabeça. São os elementos empilhados na sua arte. E você pode deletar, como eu disse, arrastando elas aqui para a lata de lixo ou simplesmente clicando nela e delete no seu teclado. Você não consegue excluir a última camada, né? Você tem que ter uma camada pelo menos para trabalhar. Mas se você não estiver conseguindo arrastar a sua tela, é porque ela é o plano de fundo. Por padrão é assim que vem. Mas eu sempre gosto também de transformar isso numa camada. Para isso você vem e clica 2 vezes e põe camada 0 aqui, dá um OK. Agora sim, ó, tá vendo? Eu consigo arrastar isso porque ele entendeu que isso é uma camada. Tá vendo que eu arrastei e apareceu esse quadriculado aqui atrás? Isso é o sinal de que é transparente. Quando você vê isso, é porque aquilo é sem cor, sem nada. É um elemento transparente. Existem alguns formatos de arquivo que suportam a transparência. Ou seja, você pode criar um buraco aqui. E se você salvar o arquivo assim, PNG, por exemplo, ele vai com esse buraco transparente. E aí, se você aplicar esse PNG em algum elemento, vai aparecer o que está por trás. São alguns formatos de arquivo que suportam a transparência. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre os formatos de arquivo. Vou deixar o card aqui para você entender direitinho para que serve cada um deles. Mas camada é isso. Fechou? Guarda aí que a gente já volta a falar dela daqui a pouco. Falando de edição de imagem, tratamento de imagem, que é a principal função do Photoshop, a gente tem uma infinidade aqui de ferramentas para fazer tratamento, para mexer em cor,
detalhes, ajustes, brilho. Eu vou falar aqui só das principais, porque falar de todas em detalhe tornar essa aula muito longa, e eu também acho que a gente nem usa tantas assim, é para quem é muito específico, cara que é fotógrafo, vai entrar muito ali no detalhe da edição de cores e tal. Eu vou falar o que é usual, que você vai aproveitar no seu dia a dia, e nos seus designs, nos seus projetos. Então, uma forma de tratar muito simples e muito útil é brilho e contraste, que são elementos que fazem parte de uma imagem. Brilho é o quanto a luz está forte ou fraca naquela imagem, e contraste é a diferença entre branco e preto. Uma forma muito simples de fazer isso é o próprio aqui, ajustes, brilho e contraste. Ele te dá duas barrinhas, uma de brilho e outra de contraste. Só de você arrastar você já vê aqui a diferença, ó. Tô arrastando bastante contraste, olha como a foto fica bem contrastada, bem dramática, dependendo do que você quer. Pode ser um caminho. E brilho, né? Eu também posso escurecer ou posso aumentar. E aí tá como aplicar bem simples brilho e contraste, né? Você tem que, para que ele vá aplicando o efeito conforme você mexe, tem que estar ticado aqui o visualizar. Se não tiver, você vai mexer e não vai acontecer nada. Então dá um checkbox aí no visualizar para você ir vendo como vai ficando. Ele dá uma opção aqui de automático, ele vai interpretar o que ele acha que deve ser o ideal de brilho e contraste da foto. Eu vou pôr aqui para ver o que ele me dá. Mas assim, tudo que é automático, eu não gosto muito, porque você está deixando a máquina interpretar do jeito que ela quer. Às vezes ela vai ler gráficos de luz, de sombra, vai tentar deixar equilibrado. Mas às vezes você não quer algo equilibrado, às vezes você quer algo mais carregado ali na luz, você quer algo menos contrastado, ó, que fica com uma cara assim meio antigo, né? Eu acho que a gente tem que dar o tom que a gente quer. Então eu evito usar automático, mas fica aí para saber que a ferramenta faz. Essa é a forma mais simples de usar brilho e contraste, mas tem uma que eu gosto mais, que é níveis, a segunda aqui. A níveis ela já te dá um tom intermediário. Você vai estar falando do preto, o branco e o meio tom. Eu acho que esse aqui te dá um pouco mais de controle. Então esse botãozinho aqui da esquerda é o preto, e aí você mexendo ele vai puxar mais pro preto, e esse da direita é o branco, e você também vai conseguir trazer mais branco, mais luz ou menos. E o meio, e aí ele tem um no meio que são os tons médios, e aí os próprios tons médios você também consegue mexer. Eu gosto mais dessa forma aqui de mexer no brilho e contraste do que aquela anterior só de duas barrinhas. Essa é uma forma de fazer também. Tem outras ainda, tem curvas aqui também, que traz um gráfico aqui que você consegue também mexer um pouquinho aqui e tal. Eu acho essa aqui já um pouco mais complicada. Eu gosto de usar níveis. Para mim é excelente para brilho e contraste. Então eu vou aplicar aqui um pouquinho, vou mexer nessa foto, dar um pouquinho aqui de brilho e contraste, de um jeito que eu acho que vai ficar legal. Ó, pronto. Se eu der um Ctrl Z, como todo, né, programa, ele volta porque estava. E se eu der um Ctrl Shift Z, ele avança. E você também pode vir aqui em histórico, né, nesse botãozinho aqui. Se ele não estiver aparecendo para você, você vem aqui em janela, histórico, e ele vai aparecer aqui. Já deu para entender que janela é onde você encontra todas essas caixinhas de assuntos aqui, né? E você pode organizar elas também do seu jeito. Se você não gosta de uma janela, eu posso tirar histórico, eu não uso nunca. Posso vir aqui em janela e tirar. Se eu gosto, eu vou lá e abro. E você pode reorganizar, jogar um botão para cima, outro para lá, deixar aqui com as coisas que você mais usa.
E aí no histórico tem aqui também, ó, todos os passos, ele vai salvando todos os passos que você fizer no seu trabalho, desde quando você abriu ele. Acho que tem um limite aí, né, de que ele guarda, mas ele tem bastante informação aqui. Então se eu clicar aqui no de cima, ó, como é que ficou, depois que eu apliquei níveis, sem níveis e com níveis. Ó, tá vendo que com níveis a foto deu mais vida, assim, parece, porque o contraste faz isso, né? O contraste dá mais peso, né? Para a imagem. Bom, essa foi a forma da gente trabalhar com luz e sombra, né? Com brilho e contraste. Agora, para mexer em cor, também tem um monte de formas de mexer e eu vou mostrar duas que eu gosto bastante. Três que eu gosto bastante para mexer cor, né? A gente mexeu em brilho e contraste, agora a gente vai mexer em cor. Um deles é matiz saturação. Vou abrir aqui. Eu trouxe essas 3 barrinhas aqui. Matiz é cor. Matiz entenda como cor. Verde, amarelo, azul. Então ele está aqui, você arrasta essa barrinha, ele vai mudar a interpretação de cores, né? De por igual na foto. Então aqui no meio é como ela é originalmente. Eu vou jogar para o lado. Ele está pegando tudo que é meio amarelo e deixando avermelhado, pegando tudo que era um azul clarinho virando verde, jogando nessa escala aqui. Você vê que aqui, só que eu já criei uma variação da minha foto aqui bem interessante, né? Só mexendo aqui na matiz. Isso aqui você pode ter aquelas artes, né, que você replica, que é aquela coisa da Marilyn Monroe, né, que o pessoal de pop art usava muito. Eu só mexia um pouco na matiz, né, e replicava lado a lado. Você já tem um efeito bem interessante. Então o matiz aqui vai mexer na cor da sua foto, da sua imagem. Saturação é o quanto essa cor é forte ou fraca. Então ela vai de vou jogar aqui no máximo, ó como até incomoda um pouco os olhos, né? Pegou o amarelo assim, estourou no amarelo, pegou aqui no fundo, era um azul bem clarinho, bem creminho ali, bem bebê. Até o azul ficou super forte ali atrás. E o contrário você vai tirando força da foto, até ela chega quase num preto e branco aqui. Praticamente chegou num preto e branco, mas tirou poder da cor. Tem formas melhores de fazer preto e branco do que tirar a saturação, né? Se você quer transformar essa foto em preto e branco, eu sugiro você vir aqui em imagem, como a gente viu ali, modo tons de cinza. Ele vai falar, você quer descartar as cores mesmo? Descartar. E aí você fica com um preto e branco com mais informações do que tirar a saturação. Mas a saturação também dá esse efeito de tirar e deixar o preto e branco. Você vê quando você tira um pouco da saturação, por exemplo aqui no meio termo, a foto fica parece envelhecida, né? Meio gasta. É um efeito que você pode dar também na sua imagem, só tirar um pouco de saturação. E luminosidade é o quanto essa cor vai para o branco ou vai para o preto. Você vai jogando, tá vendo? A foto vai ficando branca praticamente, sumiu. E preto a mesma coisa. Então você pode jogar no branco e pode jogar para o preto. E você pode trabalhar com 2 elementos. Posso aumentar a saturação, mas ao mesmo tempo eu aumento o branco. Aí a foto parece que com uma luz assim, né, muito forte ali jogada. Ou o contrário, eu vou tirar a saturação e vou jogar pro branco também. A foto ficou bem apagada, bem gasta. Vou pro preto e vou com bastante saturação. Aí vai do seu gosto aí. Vou mexer um pouco aqui na matiz também. Matiz, ele dá uma mudança muito radical, muito brusca na foto. Então vai do que você quer, né? Do que você quer para sua arte, mas você vai ver que vai mexer muito na sua foto. Saturação e luminosidade ainda vai ficar bem sutil o ajuste. E você também pode mexer aqui, onde está em principal, e escolher só o tom que você quer que ele ajuste. Então, por exemplo, eu vou
pegar amarelo e vou mexer em matiz do amarelo. Tá vendo que ele está mexendo? Ele não está mexendo mais no fundo. Ele só está mexendo na cabeça e na mancha aqui do cachorro, porque é onde tem tons amarelos. O pelo dele branco também tem tom de amarelo, então ele está mexendo um pouco também. Mas olha, só está mexendo aí, ó. O fundo não está mexendo mais. Porque eu escolhi amarelo aqui. Por azul, a mesma coisa. Azul, ele vai mexer. A ideia é que ele mexa só no fundo. Ó, vou mexer aqui, ó. Ele tá mexendo bem sutil. Por quê? Talvez ele tá entendendo o fundo ali mais como ciano. Vamos ver. Porque ciano é um tom de azul também, né? Então vou mexer ali no fundo. Ó, tá vendo? Já consegui mexer só no fundo. Ah, quero trocar, ó, uma forma, quero trocar a cor do fundo. É isso. Escolhi a cor do fundo e tô trocando aqui a matiz dele. Ah, eu quero que fique roxo em vez de azul. Só isso. Só com esse ajuste de matiz saturação eu já consegui fazer isso. E aí você já tem a sua foto, ó, como era, como ficou. Então, matiz saturação é mais uma forma de... É uma das formas de mexer em ajuste de cor na sua imagem. Eu vou usar mais uma aqui que é equilíbrio de cores. Equilíbrio ele também dá 3 barrinhas e você pode jogar o que você quer mais ou menos naquela cor, né? Então aqui, por exemplo, um que vai do ciano para o vermelho. Ele vai pegar esses tons na foto e vai alterá-los. Então eu vou pegar tudo que... Vai pegar a foto e vai jogar mais para o ciano ou mais para o vermelho. Vai jogar mais para o magenta ou mais para o verde. Vai pegar mais para o azul ou mais para o amarelo. Ó, aqui eu fiz um ajuste, ó, ele deu uma leve diferença. Ó, posso jogar um pouquinho para amarelo, um pouco para o vermelho. E aí nisso eu vou mudando a cor aqui. Isso aqui é bem sutil, né? Muito suave o ajuste de cor. E normalmente é assim mesmo, né? Você não faz... Quando você quer tratar foto, tirou uma foto, quer deixar ela bem bonita, normalmente é bem suave, né? Você só vai fazer uma mudança bem brusca quando é algo bem diferente, né? Bem conceitual, vamos dizer assim. E outro que eu gosto bastante para mexer em cor é cor seletiva. Você vai vir aqui em ajustes também e vai procurar cor seletiva. É esse aqui. Cor seletiva, ele vai deixar você escolher que cor você quer mexer. Então eu vou pôr amarelo aqui de novo e vai deixar você ter bastante trabalho em cima do amarelo. Então eu selecionei amarelo, e aí eu posso mexer adicionar ciano nesse amarelo, tirar o ciano, posso adicionar magenta, tirar magenta. Ó, se eu adiciono magenta, o cachorro vai ficando mais laranjado. Se eu tiro, ele fica bem amarelado. Posso tirar o amarelo, e adicionar magenta. Ó, como ele ficou mais marrom. Adicionar ciano também. Posso adicionar preto, tiro o preto. Então, te dá muita cor seletiva, é aquilo. Você está mexendo numa foto, você quer mexer naquela cor. Vou fazer mesmo o que eu fiz lá da matiz no fundo, ó. Vou mexer no fundo. Então, por ciano, eu agora estou entendendo que ele vai mexer no fundo, porque o fundo é a cor ciano da minha imagem. E aí eu vou adicionar ciano, deixar esse ciano mais forte. Vou adicionar magenta, vai ficar mais, ó, um azul mais roxo. Tirar o amarelo, vamos por preto, ó, ficou um azul mais forte. Olha a diferença. Era um azul bem clarinho, com meus ajustes ficou um azul bem mais intenso, né, mais royal. Então isso também a gente consegue com a cor seletiva. Com esses 3 ajustes você já consegue mexer, ter bastante manipulação de cor na sua arte, aí, na sua imagem.
E aí o que é interessante, uma ferramenta agora que a gente vai conhecer que usa muito no Photoshop, que é a ferramenta de seleção. Selecionar partes da sua arte, porque você não necessariamente vai fazer um ajuste, querer um ajuste que ocupe todo a sua foto. Às vezes você quer mexer só num detalhe, eu só quero mexer no olho, não quero mexer na imagem toda. É para isso que a gente usa a ferramenta de seleção. Existem várias ferramentas de seleção no Photoshop. Eu vou falar de algumas delas, as que a gente mais utiliza. Então ela é essa ferramenta aqui principal, é a ferramenta, esse retângulo aqui, ou ferramenta M, né? Se você está aqui clicando em outra coisa, apertou M, é a ferramenta de seleção. Por padrão, ela vem retangular, né? Então um retângulo, ó, selecionei metade da minha imagem aqui, beleza, selecionei. Ou se você pegar e mudar para elipse, aí você faz um redondo, uma seleção redonda. Essas duas seleções, quadrado e redondo, a gente não usa muito, porque dificilmente você vai ter um objeto perfeitamente quadrado ou perfeitamente redondo na sua imagem. Normalmente você vai ter uma forma orgânica, né? Uma forma que é diferente, por exemplo, a cabeça do cachorrinho, ó, tem a orelha redonda, tem o corpo. Então você dificilmente vai usar essas duas aqui. Vai ter uso mais para o retangular, eu já vou explicar daqui a pouquinho. Já vou explicar agora um dos usos do retangular. Então vamos supor assim que eu duplique a minha camada aqui. E aí eu tô com duas imagens do cachorro, ó, repetidas, certo? Só que como estão exatamente uma em cima da outra, eu vou dar um efeito aqui de preto e branco na de trás. Então eu vou vir aqui em imagem, ajustes, matiz, saturação, tirar a saturação da de baixo. Ó, então se eu vier aqui no olhinho, eu posso ocultar a camada temporariamente para eu ver o que está atrás. Vou ocultar a colorida, tá o cachorro em preto e branco por trás, certo? Então agora eu vou pegar a minha ferramenta de seleção, vou selecionar metade, eu volto aqui a selecionar a minha camada de cima, e com a minha ferramenta de seleção eu vou selecionar metade da minha arte aqui. E aí eu vou apertar Delete. Eu vou deletar o que está selecionado, eu deletei, excluí. E aí ele passou a me mostrar o que está atrás, ou seja, a imagem em preto e branco. Então quando a gente oculta, né, esse olhinho aqui é para apagar a camada da frente, para você ver o que está de trás temporariamente. Então eu tirei, está aqui a foto inteira em preto e branco, e na frente a foto pela metade aqui, né? Vou mostrar a foto, realmente está pela metade colorida. E aí isso cria esse efeito aqui, um efeito, sim, né? Sai de preto e branco, vai para colorido. E aí entra também um detalhe interessante. Pô, mas essa transição aqui tá muito brusca, né? Eu não conseguiria fazer ela mais suave. Aí é que entra um negócio que a gente vai usar muito no Photoshop, nas ferramentas de seleção, que chama difusão. Você seleciona qualquer ferramenta de seleção, aqui em cima, tá vendo? Difusão, e tá 0 pixels. A difusão é essa suavização entre o 100% e o 0, né? Então, quando você tem 0 pixels, ela vem esse corte seco. E aí eu vou fazer aqui isso novamente, adicionando difusão agora. Então, ó, eu voltei aqui com a minha imagem colorida inteira. Vou colocar difusão aqui, agora eu vou pôr 50. Esse número é muito relativo, né? Os 50 pixels é difícil porque se a imagem é muito grande, 50 pixels não é nada, e se a imagem é muito pequena, 50 pixels é muito. Então você pode ir testando, né? Se 50, se você achou que o efeito não deu legal, você aumenta ou diminui, beleza? Então eu vou por 50 e agora sim eu vou selecionar novamente a metade aqui da minha imagem. Tá vendo que ele já ficou com um arredondado aqui?
é porque isso é a difusão. Ele não vai mais para um corte seco, ele vai dar uma suavizada entre um e outro. E agora eu vou dar um delete para excluir. E agora tá vendo como a transição ficou mais suave entre uma coisa e outra? Isso é por causa da difusão. Eu achei pouco, eu vou aumentar essa difusão aqui para 200. Então eu vou lá e agora eu vou de novo aqui, seleciono metade e delete. Ó, agora como a imagem foi muito mais suave de um lado preto e branco para o outro. Aqui ele ainda manteve, se você observar, a borda ainda está um pouquinho colorida, porque ele pegou aquele retângulo e deu a difusão em todos os lados. Mas aí eu posso vir aqui, selecionar a camada de novo, tiro a difusão, né? Volto para o zero. E aí agora sim eu deleto, seleciono e deleto ali em cima um pedaço, porque aí ele deletou mesmo tudo, e aqui essa parte que é mais importante manteve a difusão. Para você entender melhor o que é difusão, eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou selecionar aqui a minha ferramenta de seleção, vou pôr a difusão 50, vou criar um retângulo e vou apertar Alt Delete. Alt Delete, ele vai pintar a sua seleção com a cor que está selecionada aqui. Qualquer cor que você quiser, né? Se você, por exemplo, se eu que casualmente está com amarelo, mas eu vou pôr azul, por exemplo. Alt Delete, tá vendo? Ele pinta da cor que você quiser. Alt Delete pinta com a cor de cima e Ctrl Delete com a cor de baixo. Ctrl Delete vermelho e Alt Delete agora azul. Então tá vendo o que é difusão? É isso. É um elemento, cria essa suavização entre uma coisa e outra. Agora eu vou fazer o mesmo retângulo. Fazer o mesmo retângulo sem difusão. Sem difusão, com difusão. Sem difusão, com difusão. Entendeu? Essa suavidade, eu nada mais fiz do que isso aqui. Apliquei, selecionei com difusão a imagem de cima e excluí. E aí ela cria esse efeito, essa transição. Mas entenda que, uma vez que eu deleto, eu aperto delete, eu eliminei aqueles pixels do meu objeto. Então eu perdi, ó, essa imagem de cima ficou assim. E eu nunca mais agora posso recuperar o que eu tinha ali. Então é sempre interessante quando você for fazer algo drástico assim, que você duplique a sua camada. Ó, então eu vou duplicar, eu venho aqui, arrasto e jogo no mais. Ele duplicou a minha camada. Aí eu deixo uma lá oculta, guardadinha, porque se eu não gostar do meu efeito, se eu por algum motivo precisar da minha imagem como ela era, eu tenho ela salva aqui. Então sempre pensa isso, vai deletar, vai excluir um negócio importante, duplica, e aí você guarda ali, se precisar, isso no futuro você tem. Essa é algo muito importante, difusão, você vai ver essa palavra em várias ferramentas aqui, sempre vai ser isso, a suavidade entre um tom e outro. Então, voltando às ferramentas de seleção, a gente viu aqui o retângulo, a bolinha, e eu disse que elas não são muito usadas porque a gente não costuma ter esse tipo de objeto na nossa arte, né? Para pegar elementos mais orgânicos, a gente pode usar essas ferramentas aqui de baixo, que também são ferramentas de seleção, o laço poligonal ou laço magnético. O laço nada mais é do que ele vai fazer o formato que você quiser. Então você vai determinar aqui, enquanto eu estiver segurando o meu mouse, ele vai manter a seleção aqui. Então eu fiz aqui meio grosseiramente a cabeça do cachorro. Então agora, se eu mexer em cor, por exemplo,
ele fez só na cabeça do cachorro. É muito difícil usar o laço sozinho com o mouse. Você vai usar mais o laço se tiver uma canetinha, né? uma mesa digitalizadora com uma caneta. Aí sim o laço é muito mais fácil de ser usado. No mouse dificilmente você vai usar. Para isso existe... Para mouse você tem o poligonal, só que o poligonal ele vai fazer em linhas retas, né? Então tá vendo? Você vai clicando, ele vai dando aqui as retas, mas ele não funciona muito bem para coisas redondas, né? Tá vendo que tá sendo tudo quadrado? Então ele também não é uma ferramenta muito boa nesse caso. O laço poligonal você vai usar em construção, casas, objetos retos, né? Aí você consegue. Para esse caso aqui, você poderia usar o magnético. O magnético ele vai ter uma inteligênciazinha ali que vai entender limites, né? Limites contrastantes ali na sua imagem. Então, só você ir passando aqui devagarinho, ele vai entendendo que tem uma separação entre um objeto e outro. Então, ele está entendendo aqui a orelha e tal. Eu consigo selecionar. Qual que é o desafio? Por exemplo, se eu quisesse ir para o corpo aqui, o corpo é muito parecido com o azul, né? Não tem tanto contraste, então ele não vai entender muito fácil. Agora, como aqui a orelha, que é bem marrom, difere bastante do branco, aí sim ele entende. Então, ó, aqui na boca, onde já é um branco assim, mais difícil de pegar, ele não está conseguindo ver. Agora voltei aqui para a lateral do focinho, ele pega. A orelha aqui ele pega bem porque tem um contraste muito forte aqui na orelha. Mas você pode ir ajustando, ó. Fiz um primeiro, a seleção ficou lá, né? Enquanto ficou com essa linhazinha, porque a seleção tá lá. Agora eu posso vir aqui, dar zoom, e aí posso pegar o poligonal, por exemplo, e agregar a minha seleção. Como que eu faço isso? Seguro o Shift, tá vendo que abriu um maisinho do lado do laço? Então tudo que eu fizer aqui agora, ele vai somar a minha seleção. E tudo que eu fizer com Alt, ele vai excluir da minha seleção. Então eu posso usar essas ferramentas como formas de refinar a minha seleção. Então aqui, ó, vamos supor que eu queira aumentar aqui, eu venho com o Shift e vou aumentar. Eu quero pegar todo o focinho aqui, ó. Shift. E aí, termino aqui o meu laço, né? Fecho ele. Pronto, fiz a seleção. Ah, quero pegar aqui mais um pouquinho do amarelinho aqui. Fechei. E aí, eu selecionei a cabeça certinho. Posso refinar aqui também, ó. Aqui eu quero melhorar aqui um pouquinho. O laço é também a tecla de atalho, é o L, tá? No seu teclado. Apertou L, já seleciono o laço mais rápido. Aqui, ó, essa parte aqui ficou meio estranha, então eu posso melhorar também. Venho com ela aqui, vou dar o Shift de novo e vou ajustando a minha seleção aqui. E aí, ó, o zoom, tá vendo que eu tô dando zoom? Eu posso dar o zoom e posso também arrastar a minha tela. Como que eu faço isso? Com a barra de espaço. Eu arrasto a minha tela para eu ir para onde eu quiser. E com o zoom, que é a lupinha aqui à esquerda, ou a letra Z no seu teclado, você clica só e arrasta para a esquerda, ele afasta, e para a direita ele volta. Então isso aqui é muito prático, né? Eu quero melhorar aqui, então eu dou o zoom aqui, mexo aqui, aí eu saio, posso voltar para cá. Então você vai usar muito isso de zoom, indo e voltando, e barrinha de espaço para você navegar pela sua imagem. Aqui então eu acredito que fiz a seleção bem boa aqui que eu queria. E aí eu posso agora sim editar e mexer e afetar somente a cabeça do cachorro. Uma outra dica que eu dou, ao invés de você editar a imagem nela ali, como eu falei, que você vai perder e vai ficar uma edição permanente, eu gosto também de
criar camadas novas com o que eu selecionei. Então, por exemplo, selecionei a cabeça, eu posso apertar Ctrl J, ele vai criar uma nova camada com aquilo que estava selecionado. Então, ó, se eu excluir aqui, ocultar, né, as camadas de trás, eu tô só com a cabeça. Foi o que eu selecionei ali, dei Ctrl J e agora eu posso editar. Tudo que eu editar aqui, eu estou editando somente a camada da cabeça. Então, eu fico salvo ali com a minha foto original por baixo. Eu gosto bastante de usar assim. Ah, vai editar uma partezinha, um elemento, seleciona Ctrl J e você cria uma nova camada com esse objeto. Posso fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, com o nariz, né? Vamos supor que eu queira o nariz. Eu vou selecionar aqui novamente com o laço. E aí eu vou tentar selecionar só o nariz aqui. Fechei. Ctrl J. Ele agora tirou só o nariz. Ó. Fiquei com uma camada só com o nariz, fiquei com uma camada com a cabeça e fiquei com uma camada com a foto inteira original. Tenho duas aqui porque eu tinha duplicado lá atrás, né? Vou até excluir essas duas aqui de baixo, ficar só com essas três. E aí, como elas estão exatamente no mesmo lugar, eu não tenho mudança aqui. Eu tenho que tomar cuidado de não tirar do lugar, né? Se eu tirar do lugar, fica horrível, fica um negócio mega estranho. Então, você não pode mexer, dá um Ctrl J, ele vai jogar exatamente no mesmo lugar, e aí você não mexe mais nela, senão não vem aqui com a setinha só nela e tira do lugar, nem o nariz nem a cabeça. Então eles têm que ficar perfeitamente no mesmo lugar. E aí sim, posso agora trocar a cor aqui do nariz do cachorrinho. Vamos fazer testar aquele matiz saturação lá, ó, jogar aqui um verde, um rosa, vamos ver. Só que ele não tá quase mexendo, por quê? Porque o nariz já é bem preto. Posso ir pro branco aqui e trocar. E aumentar a saturação aqui, ó. Aí deixei verde. Narizinho do cachorro ficou verde. Ah, mas tá muito sutil, né? Existe um outro macete aqui que eu vou te ensinar agora, que é bem legal também para fazer essas brincadeiras de trocar um detalhezinho de uma cor. Todas as camadas, elas têm uma propriedade de como ela se comporta em relação ao que está atrás dela. Isso aqui vai estar aqui no normal, tá vendo? Todas elas têm o modo normal. E se você clicar aqui em normal, tem um monte de opções de camada para você, para ela mudar a forma como ela vai se comportar. E eu vou mostrar aqui algumas formas de mexer com isso que fica bem legal. Para você visualizar melhor, eu vou criar uma nova camada. E eu vou pintar essa nova camada de verde, uma cor bem forte aqui, ó, um verde limão. Então eu pintei essa cor, essa camada inteira de verde. Recapitulando como que eu fiz isso, tá? Para você que não pegou aquela hora da cor. Criei uma nova camada em cima de todas, selecionei aqui a cor verde, e aí eu vou lá Alt Delete. Ele pega a cor aqui que está em primeiro plano e preenche. Alt Delete. E aí ele pintou a tela toda com a minha cor aqui de primeiro plano. Agora eu vou selecionar essa camada que está verde e vou mexer nessas formas de mesclagem aqui. E você vai ver como que vai mudar. Então tá normal, eu vou descer aqui. Ó, dissolver, ele não mudou nada. Escurecer, olha como ele mudou. Ele pegou esse... Cada uma dessas vai mexer com matiz, saturação, luz e sombra. Eu nem vou saber te explicar exatamente o que cada um faz, mas sempre que eu vou usar isso, eu gosto de ir lá e olhar uma por uma e ver o que elas me dão de diferença aqui.
Então, ó como mexe. Algumas pega tudo que é preto e troca. Algumas pegam tudo que é branco. Algumas faz uma mudança meio que geral em tudo. Mais o que você... Ó, essa aqui, diferença, ele troca as cores. Então, isso aqui é bem legal também. Usa bastante para você criar efeitos, criar mudanças de cor. Então, o que usa muito, que eu uso bastante, multiplicação. Ele vai pegar, eu acho que ele vai pegar a cor que você tá lá em cima e vai jogar bem por igual na imagem, preservando um pouco ali da luz e sombra e tal. Então, multiplicação eu gosto bastante e gosto bastante dessa luz indireta. Parece que jogou uma luz da cor que tá em cima, né? E aí tudo isso deixou ele meio esverdeado. E tem alguns outros aí, sobrepor, acho que usa bastante também, mas os principais são esses: multiplicação, luz indireta e sobrepor. Mas vai experimentar e ver o que você acha e tal. E aqui do lado também tem opacidade. Isso aqui quer dizer o quê? O quão disso aqui é visível? 100%? Ou nada, 0%. Se eu tirar por 0%, ele está invisível. E eu tenho um monte aqui de meio termo, né? Então, por 50. Ele pegou como se fosse essa tela verde que eu pus por cima e deixou ela 50% visível. Isso também ajuda a dar efeitos aqui. Se você, às vezes, pegar o multiplicação aqui, por exemplo, ficar muito forte, você pode também ajustar a opacidade aqui e ele vai deixando esse verde mais suave. E aí, o que eu falei lá uma forma de preencher o nariz, né? De uma forma diferente. Eu posso olhar aqui com esse verde que eu joguei e ver qual que deixou só o nariz mais interessante aqui, né? Vamos olhar as opções que ele me dá. Ó, esse aqui deixou bem verde, ó. Então vamos ver se eu uso ele. Esse aqui também. Vamos ver qual ficou mais legal. Ó, vou nesse aqui, ó. Vou escolher esse aqui. Vou escolher esse aqui, luz direta. Ele deixou um nariz bem verde. E aí, tá vendo? Eu tenho aqui a tela com o formato da cor que eu quero. E aqui embaixo eu tenho só o nariz, lembra? Vou até apagar as de baixo, tá só o nariz. E aqui eu tenho a tela verde. Como que eu posso deixar o verde só aqui, para ele não pegar a minha cor ali de baixo? Tem várias formas de fazer isso, posso fazer com máscara, eu vou falar de máscara daqui a pouco, mas uma forma bem simples. Você segura o Ctrl e clica nessa camada do nariz. Isso faz o que? Ele seleciona tudo que está nessa camada. Como só tem o nariz, ele selecionou só o nariz. E aí eu posso ir aqui na camada verde, vir aqui em selecionar, inverter. Então, em vez dele selecionar o nariz, ele vai selecionar tudo que está em volta. Excluir o nariz. Deu para entender? Se eu selecionar só o nariz, ele vai pegar só o nariz. Se eu inverter, ele vai pegar tudo em volta do nariz. E aí eu vou e deleto. E aí ficou só preenchido de verde no nariz. Então, quando eu der a visibilidade nas outras camadas, eu mudei só o nariz. E agora eu posso até olhar se eu tenho outras opções aqui de nariz verde que fique mais legal. Ó, esse aqui tá mais natural, né, do que aquele outro lá. Aquele tá muito forçadão. Esse aqui também, ó. Esse aqui tá bem cor, camada cor, também natural. Então gostei do cor. E deixa eu ver qual outro. E o sobrepor também. Vou deixar o cor aqui. Cor. Pronto. Agora meu cachorrinho tem o nariz verde.
Vendo? De uma forma bem simples, você vê como você consegue editar alguns pontos, alguns elementos da sua foto usando o Photoshop, ferramenta de seleção e ferramentas de ajustes de cor e camadas também dá para fazer isso. Outra ferramenta que a gente usa muito no Photoshop, além da ferramenta de seleção, é a ferramenta de correção de imagens, que é a brincadeira que a gente sempre faz, né? Passou um Photoshop aí, né? Mexeu, né? Deixou com aquela cara bem perfeitinha, né? Vamos dizer assim. Isso como que é feito? Existem duas ferramentas que servem para fazer essa correção bem fina na imagem, que é o carimbo, tá aqui, ou o botão S no seu teclado, ou essa ferramenta aqui de band-aid, aqui parece um band-aidzinho, ele chama pincel de recuperação. Ele tem várias opções aqui, mas o princípio é bem parecido e eu vou mostrar aqui como que funciona as duas ferramentas. O band-aid não, o carimbo nada mais faz do que ele vai te pedir, quando você selecionar o carimbo e clicar, ele vai te pedir, você precisa definir a referência do seu carimbo. Então você pressione Alt e clique num ponto de referência. Para que a gente usa bastante o carimbo? Para eliminar mancha. Basicamente é isso. Ele vai eliminar manchas da sua foto. Então eu quero eliminar essa pinta aqui. Eu vou lá, pego o carimbo, Alt, clico onde é a referência, então digamos assim, a pele ideal que eu quero, clico, e aí agora, tá vendo? Quando eu já venho para cima da mancha, ele já me dá um branquinho, porque ele está entendendo que eu tenho que transformar naquele que está do lado. É isso, carimbo é isso, e é assim que você remove manchas assim, indesejadas, vamos dizer assim, na sua foto. O cachorrinho aqui é mais simples, né? Tem uma texturinha mais fofinha ali, a gente não vê tanto defeito, mas em pele a gente usa bastante. Vou abrir uma aqui pra gente testar. Abri uma foto minha aqui, e aí a foto tá bem grande, né? Com bastante resolução. Então aí a gente consegue ver no detalhe que a gente tem algumas manchas, né, na pele. E aí você pode ir lá e arrumar essas manchas se você quiser, se o seu cliente quiser, dessa forma. Pego o carimbo, clico aqui na referência e aí vou lá e apago. Carimbo e apago. Carimbo e apago. É bem simples de usar o carimbo. É só assim mesmo. E você também pode fazer isso para eliminar informações, por exemplo, aqui, eu quero tirar esse new port bit aqui. Você pode vir com o carimbo também. Cliquei aqui como referência na parte branca que não tem informação e tô pintando. Ele tá vendo que começou a puxar lá de cima porque a minha referência passou a ser onde tinha texto, né? Então você tem que ficar ajustando isso. Eu vou tirar essa manchinha aqui, clicando aqui embaixo, removi. E agora o texto aqui eu vou novamente selecionar a parte branca e remover. Então o carimbo é isso, ele vai te dar disfarces, né? Disfarçar coisas na sua imagem. Ficou um pouquinho aqui aparecendo, posso diminuir aqui o tamanho do meu carimbo e fazer a mesma coisa. Pronto. E a ferramenta Band-Aid, ele é bem parecido com o carimbo, porém o carimbo ele copia exatamente a sua imagem e o Band-Aid ele dá uma interpretada em volta, assim, ele é um pouco mais inteligente que o carimbo. Os dois você usa bastante, porque às vezes o Band-Aid, apesar de ele dar uma interpretada, às vezes ele não interpreta legal, ele muda a textura, e o carimbo
é garantido, é cópia. O problema do carimbo é que você tem que estar na luz certa, né? Então, por exemplo, vou mostrar uma forma incorreta do carimbo aqui. Como é que eu tenho esse cabelo aqui? Eu quero tirar esse cabelo. Aí eu tenho que pegar a luz muito parecida aqui com o meu cabelo, ó, pra ficar bom. Se eu vir aqui do lado, onde está branco, ó, eu tô praticamente pintando onde tem sombra de branco. Então é isso, carimbo você tem que pensar na luz ideal ali para não ficar estranho. Se você mudar muito a luz, né, como eu disse, pegar daqui, a referência ser aqui, ó, ele vai estar pegando totalmente fora do que está lá. Então você tem que pegar uma luz parecida. Ó, então aqui joguei, ele sumiu, mas ainda ficou, né, um pouco manchado. Então testa os dois, vê qual dos dois funciona melhor. Talvez o Band-Aid possa funcionar melhor, ó. Perfeito. Tirou, que eu vou tirar também. É isso. Ó, vamos ver, ó, quero tirar essa pinta aqui. Carimbo ou Band-Aid? Acho que os dois, ó. Band-Aid, só cliquei, tirou. Ele já entendeu que aquela mancha não era o ideal. Ou posso, ó, vou voltar tudo e fazer com carimbo também. Cliquei fora, quero copiar dali. Cliquei fora, quero copiar dali. Cliquei fora, quero copiar dali. Então é isso. Você consegue usar as duas. As duas ferramentas são para pequenas correções de manchas e tudo mais. Pode até usar assim, ó, em amassado de camisa, né? Então o Band-Aid. Vou pegar aqui, vou tentar tirar esse amassado, ó. E dar uma melhorada. Aqui também, aqui também. E você vai assim corrigindo a sua foto. Isso aqui é a essência do Photoshop. Ele é feito para isso. Ele é o melhor programa para fazer isso. O Corel tem um pouquinho lá de editor de imagens, não é tão bom. O Canva tem um pouquinho lá de editor de imagens, não é tão bom. O Illustrator, não. O Photoshop é isso, a essência dele é isso, é ficar mexendo, detalhezinho da foto, ajuste fino e deixando a sua foto aí, a sua imagem, que você está trabalhando do melhor jeito. O Photoshop tem também alguns efeitos, né? Tem uma galeria de efeitos aqui, que vai estar em filtros, uma infinidade de coisas que você pode aplicar na sua imagem, né? Tem coisas aí bem espalhafatosas, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Então, ó, faz tipo um mosaico aqui na sua imagem. Ó. Ele tem um monte de coisas, você pode até olhar aqui em galeria de filtros, ele te abre um monte de opção aqui. Foto granulada, lápis de cor, neon, tinta, recortes. Só que assim, falando bem a real, esses efeitos prontos assim, é muito difícil usar, muito raro usar, não tem muito uso no mercado, né? Mas tem duas coisas que estão aqui que a gente usa bastante. E aí agora eu vou falar delas e não vou entrar nesses tantos outros efeitos aí, porque realmente não tem uso, mas fica o convite, vai lá olhar, dá uma fuçada aí, vem aqui, galeria de filtros, e dá uma fuçada, vê se tem algo aí que você descobre que fica legal. Agora os dois efeitos que estão aqui que a gente usa bastante é o desfoque e o ruído. Desfoque é uma coisa que te usa muito em todos os programas, é muito usado no design, que é embaçar a sua imagem. Isso aqui em desfoque. Ele tem um monte de desfoques aqui prontos, mas o mais usado é esse gaussiano. Ele tem em todos os outros programas, tem até no Procreate. Ele é um embaçado. Quanto mais você quiser, mais ele embaça a sua imagem. Então vou mostrar aqui como que ele fica bem embaçado, ó.
e pouco embaçado. É isso. O programa é isso. O filtro é esse. Embaçar a sua imagem. Você pode deixar até num ponto de ficar só uma sugestão, como pode deixar um pouquinho. Ah, quando que eu vou usar isso? Por exemplo, se você quiser remover o fundo aqui da sua imagem aqui do cachorro, eu quero aplicar um fundo novo. Quero tirar esse azul aqui e aplicar um fundo novo. Como é que eu faço isso? A gente já viu ferramentas de seleção que você pode ir selecionando, né, pelo laço ali. E ele tem uma ferramenta aqui de inteligência artificial aqui também que consegue selecionar já o objeto. Eu vou usar ela aqui para acelerar. Então eu vou clicar aqui, ó, ela já entendeu que eu tenho que pegar aqui o cachorro. E agora eu vou pegar, ó, ela já selecionou o cachorro todo. Eu vou dar um Ctrl J, que nem eu falei, eu gosto de fazer isso. Tá vendo? Ó, ele tirou já o fundo para mim. Muito mais rápido do que eu ir lá no laço, né? E fazer toda a volta. Faltou um pedacinho da pata aqui. E esse pedacinho só eu posso selecionar com o laço aqui, ó, e pegar. Então vou pegar ele aqui. Vou dar um Ctrl J também. E pegar mais um pedaço aqui que faltou, com o laço poligonal. Então agora tô com a pata completa. Eu tô com 3 camadas separadas, porque a primeira ela não tinha pego o resto da pata. A segunda eu consegui um pedaço aqui com laço magnético e o resto eu peguei com laço poligonal. Como que eu junto elas em uma? Eu posso selecionar as 3 aqui, apertar Ctrl E. Ele mescla as camadas em uma só. Não tem por que ter tudo isso separado, então eu já fiz em uma só. Tá aqui o cachorrinho sem fundo. Quero pôr um fundo novo. Vamos supor aqui que eu queira colocar um gramado. Ele está como se fosse num gramado. Vamos ver como que a gente faz isso. Vou aqui pegar uma imagem aqui de gramado. Vou aqui no banco de imagens, gramado. Aqui, ó. Vou tentar pegar esse aqui. Vamos ver se fica legal. Baixar. Tá aqui o gramado. Vou jogar para minha pastinha aqui e vou abrir no Photoshop aqui também. Vou selecionar isso aqui tudo com o meu retângulo completo, Ctrl C, venho aqui na imagem do cachorro, Ctrl V. Ele jogou por cima, tá vendo que aqui na camada ele jogou por cima, porque essa aqui estava selecionada. Só eu vir aqui e jogar para trás, ó. Joguei para trás do cachorro com fundo transparente. E aí eu vou ajustar aqui. Vou ajustar aqui no fundo para ficar do tamanho. Lembra que eu falei, eu aumentei, então eu perco resolução. Então se eu fosse imprimir isso aqui digital, o cachorro ia ficar muito bonito, muito nítido. E o gramado atrás ia ficar pixelado. Isso não é legal de fazer, mas eu fiz isso para efeito didático, também porque eu vou aplicar o desfoque que eu comentei. Então, o desfoque dá aquela coisa, né, de fotografia, né? O cachorro tá no zoom, o resto do fundo tá desfocado. Então eu vou lá aplicar agora o desfoque na grama. Então selecionei a grama, filtro, desfoque gaussiano. E aí eu vou aplicar um desfoque nessa grama ali atrás, ó. Então aqui, ó, por exemplo, pus 19. Ele deu uma desfocada, mas eu ainda sei que é grama, né? Ele ainda mantém a sugestão de grama. Se eu aumentar muito, isso aqui vai perder. Fica uma imagem, fica um fundo abstrato, né? Perco a informação de que é grama. E se eu pôr pouco, assim, ó, pela imagem aqui, pelo tamanho, não tá dando muita diferença. Então acho que 20 aqui ele estava dando um bom nível. E aí pronto, ó.
Desfoquei, ele ficou com aquela cara de que tá lá, né? De que teve uma foto ali, desfocou um pouquinho o fundo, né? Então o desfoque a gente usa bastante aqui no Photoshop. Poderia até desfocar um pouco da pata. Como eu faço para desfocar só a pata? Vamos lá, eu tô aqui com o cachorro inteiro selecionado. Vou selecionar só a pata com difusão, lembra de manter a difusão, porque eu preciso de uma transição suave. Vou dar um Ctrl J para ele copiar só a pata aqui e manter a minha imagem original atrás. E agora eu vou dar um desfoque gaussiano novamente, só na pata do cachorro. Ó, nítido e desfocado, nítido e desfocado. Poderia fazer a mesma coisa aqui com o corpo, como se tivesse, ó, fiz o foco foi só na cabeça, eu vou desfocar o corpo. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o laço agora, a difusão nele tá 0, eu vou pôr 120 e vou selecionar um pedaço aqui do corpo. Ctrl J, ó, ele selecionou esse pedaço do corpo aqui. E aí eu vou dar um desfoque gaussiano nessa parte do corpo, ó, tá vendo como desfocou? Essa parte aqui, ó, nítido, desfocado, nítido. Tá vendo, ó, com desfoque aqui, desfoque na pata, só o rosto do cachorro, o rosto, né, o focinho, tá nítido, né, tá focado. Então eu ganho ali um destaque ali para aquele pedaço. Eu simulei uma fotografia aqui que eu não fiz, né? Isso é algo bem legal de fazer no Photoshop. O que eu posso fazer aqui para melhorar, né? Já que estamos aqui fazendo essa composição, tentar tentar escurecer um pouco essa grama ali atrás. Então eu vou vir aqui, como a gente já aprendeu ali no começo da aula, imagem, ajustes e níveis. E vou escurecer um pouco o gramado ali. Ó. Eu acho que aí combinou mais com a iluminação do cachorro, né? Que estava muito claro e aqui já tá mais real. Pronto, ó, você viu como que tava, ó? Essa era a imagem original e a imagem que eu fiz depois, trazendo elementos aqui. E o outro desses efeitos que a gente usa mais é o ruído. Vem aqui, filtro, ruído, adicionar ruído. Tá vendo que ele cria, ó, esse é o ruído, ele cria essa confusão assim de pontinhos, de cores e tal. Para que usa isso? Não é assim de aplicar em imagem e tal. Você usa isso mais para criar de repente uma textura, né? Por exemplo, esse desenho aqui que eu fiz. Então ele tá todo meio liso, né? Ele tá todo limpinho, lisinho e tal. Eu posso adicionar um ruído para criar uma textura para ele, assim como se fosse um papel, alguma coisa assim, ó. Então adicionar ruído, bem sutil aqui, bem pouquinho, ó. 4, por exemplo. Dá um ok, ó. Tá vendo? Ele ficou com uma texturazinha ali. Ele criou essa texturazinha, ó, sem ruído, com ruído, sem ruído, com ruído. Então é isso, o ruído é mais para você criar uma textura. Em vez do seu objeto, ali, sua arte está muito lisinha, perfeitinha, você pode dar uma texturazinha de papel ali e deixar ele mais interessante. Como é que é outra forma que eu posso fazer essa textura na minha arte, né? Você pode pegar uma textura de papel num banco de imagens. Ó, vou pegar vou procurar papel textura, né? Vamos ver se acha alguma coisa. Esse aqui, ó, que é bem visível para ficar bem fácil de entender.
Vou trazer aqui para minha arte, copiar, né? Então vou selecionar tudo, Ctrl C, trazer para cá, Ctrl V. Tá vendo que veio um negócio gigantesco? Tá muito maior, né? O que isso quer dizer? Lembra daquela história da resolução? Para resolução da minha imagem original aqui, que é a da ilustração, essa imagem do papel tá muito maior, tá com muito mais resolução. Então ele veio muito grande. Então eu vou diminuir aqui para ficar aqui ocupando o espacinho da minha arte. E lembra das opções de camada que a gente viu aqui? Eu posso dar uma brincada aqui também e procurar uma camada. Olha essa aqui que legal, a multiplicação, como já ficou bacana. Parece que foi feito no papel, né? Ó, esse aqui parece um papel até que borrou um pouco ali, né? As luzes. Enfim, mais uma vez o multiplicação foi o mais interessante. Eu vou até tirar um pouquinho da opacidade, para não ficar tão marcado assim, né? Mas ó, sem a textura e com a textura. Olha a lua aqui, né? Como ficou bacana. Sem a textura e com a textura. Então, tá vendo? A gente vai aprendendo formas bem fáceis, assim, bem simples de aplicar essas coisas. Você viu que quando eu arrasto as coisas aqui, quem é mais atento aí já se ligou, né? Quando eu arrasto um objeto, eu não jogo ele na minha arte aqui. Poderia, mas eu prefiro jogar aqui fora e abrir ele inteiro. E agora a gente entra então na parte de design do Photoshop, que é fazer comunicações, né? Peças gráficas como essa daqui, por exemplo. Então ele tem ferramentas de texto, de parágrafo, de alinhamento, essas coisas. A gente vai ver agora como utilizar aqui e criar, fazer essas criações. Eu já disse aqui que várias vezes que eu prefiro fazer esse tipo de trabalho no Corel ou no Illustrator, porque eles são programas vetoriais e são muito mais práticos para arrastar elemento, ajustar, alinhar, distribuir. O Photoshop é um pouco mais engessado porque ele está trabalhando com pixels, mas ele dá para fazer. Então eu vou ensinar aqui as principais ferramentas para a gente criar. Então vamos supor que eu vou fazer um story, né? Deixa eu fechar essa aqui, vou criar um novo usando essa imagem aqui essa ilustração aqui. Vou criar um story, escrever algumas coisas e usar essa ilustração aqui para promover ela. Então vou criar um novo, tamanho de um story, né? A gente tem que saber aqui na hora de criar. Então 1080 por 1920. RGB 72 dpi, porque eu não vou imprimir, ele vai ser um story. Então tá aqui no formato oficial. Vou pegar essa imagem aqui e vou jogar para lá. Então vou selecionar, como eu já ensinei várias vezes, ou você seleciona ela com um retângulo, ou você pode vir também e apertar Ctrl A. Ctrl A, ele vai selecionar toda a sua tela. Vou dar um Ctrl C e jogar para cá. Ele veio menor, ou seja, minha imagem ela é menor do que o story ali, então se eu quiser ocupar tudo eu preciso aumentar ela. Isso para impresso não seria legal, como eu já falei várias vezes, mas para um story aqui eu não tenho tanta percepção de perda de resolução. Então eu vou aqui dar um Enter e ajustar aqui. Botar no enquadramento aqui que eu acho legal. Então, ó, pegando um pedaço da guerreira, um pedaço do lobo. E aí eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, minha nova arte, assim, por exemplo. Então tem a ferramenta de texto aqui. Você clicou nela, ele cria uma nova camada aqui no cantinho para você botar o seu texto. Então, por minha nova arte. Ó, ele criou aqui. Tá aqui uma camada de texto. Por
que criou em verde? Porque era a cor que estava aqui selecionada. Eu posso ir lá e trocar para preto, por exemplo. Posso trocar para branco. Ó, clico aqui, branco. E aí vou alinhar à esquerda, porque, né, eu acho que vai ficar mais legal. Aí tem aqui, clicando 2 vezes, eu tenho aqui os alinhamentos que eu posso usar: direita, esquerda ou centro. Vou testar aqui para esquerda. Então, como esse pedaço aqui da minha arte está mais vazio, eu vou jogar o meu texto aí. E eu vou trocar essa fonte aqui também, porque acho que tá ocupando muito espaço, dá para fazer um negócio mais legal. Vou pegar essa Budidai aqui, ó, que parece escritinha à mão, né? Dar um Enter aqui também, para ficar tudo lado a lado aqui. O texto eu posso aumentar e diminuir, que ele vai manter qualidade, porque ele é como se fosse um vetor criado aqui. Mas a partir do momento que eu começar a colocar efeito, distorcer, ele perde essa característica de vetor e aí fica pixelado. Então aí tem que tomar cuidado para não distorcer. Como que eu ajusto aqui o espaçamento entre linhas, né? Tá muito espaçoso. Então vem aqui nessa pastinha que é as propriedades aqui de parágrafo, de linha e tudo mais. Então eu vou selecionar, venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui e vou arrastar, ó. Tá vendo? Ele está diminuindo o espaçamento entre linhas. E aí eu ganho um pouco de espaço aqui. Minha nova arte. Tá branco, no fundo branco, o que eu posso fazer, né, para melhorar? A gente tem alguns efeitos que a gente pode aplicar em qualquer objeto, incluindo textos. Um efeito de sombra, por exemplo, é bem fácil de fazer. Você vai vir aqui em camada, opções, estilo de camada, opções de mesclagem. Ele vai abrir uma janelinha e aí eu vou aqui procurar sombra projetada, é o último aqui, ó. Tá vendo? Ele já criou uma sombrinha. Ele dá um monte de opções aqui de sombra, se a sombra vem, que ângulo que ela vem, se ela vem de cima, se ela vem de baixo, qual a distância da sombra até o objeto, né? Para quem viu a aula de Canva, viu como lá as coisas são muito simplificadas. Lá é sombra, ativar e desativar. Você vê que aqui você pode controlar tudo que você quiser. Então o Photoshop é isso, para você ter controle de tudo que você está fazendo. Então eu posso diminuir o tamanho, ó, depois distância, ó, bem distante, ó, como fica interessante, ó. Tá bem, né? Como se o texto estivesse bem acima, assim. Ficou até legal, vou deixar assim. E aí, ainda nesse opções de camada, estilo da camada e opções de mesclagem, eu tenho um monte de outros efeitos que eu posso utilizar aqui, né? Eu tenho... vou dar um zoom aqui para ver melhor. Esse chanfro em entalhe, por exemplo, que é como se fosse um chanfradinho, né? Dá uma tridimensionalidade ali na letra, ó. Tá vendo? Minha nova arte ficou todo como se fosse um voluminho. Traçado, ele cria um contorno em volta. Então, quando você quiser contornar qualquer objeto da sua arte, você vem aqui e vai em traçado. E aí você tem as opções, ó, de criar. Eu quero um bem fininho aqui, ó, 1 pixel. A cor do meu traçado, ó, se é vermelho, se é preto. E tenho vários outros efeitos, brilhos aí também. Então, ó, vou deixar assim, minha nova arte. É só botei uma linhazinha de contorno e a sombra. Aí eu vou duplicar essa informação aqui para ele salvar tudo que eu fiz aqui. E aqui embaixo eu vou escrever: siga meu canal.
pouco menorzinho, siga meu canal. E aí eu vou deixar ele menorzinho aqui e deste lado para ficar como uma assinaturazinha aqui. E aqui eu vou trocar, em vez de branco eu vou pôr vermelho, porque eu tô falando como se fosse o meu canal do YouTube, né? Siga o meu canal. Ah, mas aí ficou muito pequenininho ali. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o traçado aqui. Aí você pode vir aqui na camada e clicar, ele vai abrir também aquela janela de camadas. E eu posso aumentar o meu contorno aqui, por exemplo, ou a sombra. Posso tirar a sombra, vou tirar a sombra e deixar só o traçado nele. Siga meu canal. Aí eu quero pôr o logo do YouTube aqui, para o pessoal saber que eu tenho um canal. Então eu vou aqui, logo YouTube. Vou pôr esse aqui, ó, que é só o ícone. Posso clicar aqui, copiar imagem, e posso vir aqui direto no Photoshop e jogar. Por que ele veio preto aqui e aqui ele tá branco? Porque tudo que é transparente no navegador, o Photoshop joga preto. É um padrão aqui dele, mas isso é bem fácil de resolver. É só você pegar a varinha mágica, que é W. Ele está dentro aqui dessa ferramenta de seleção de objetos, e varinha mágica aqui. A varinha mágica é o que? Ela vai selecionar o que você clicar de acordo com a cor. Eu cliquei aqui vermelho, por exemplo, ele selecionou. Se eu clicar no branco, ele seleciona o branco. E aqui eu vou clicar no preto e selecionar tudo que está preto. E aí eu vou dar um delete. E aí eu vou apagar e excluir essa área preta. Agora é só eu diminuir aqui. E posso botar aqui ou botar aqui em cima. Eu acho que aqui pode ficar mais legal. Siga meu canal. Que mais que eu posso colocar? Vou pôr o endereço do canal. Vou pôr aqui. Vou duplicar esse aqui. Eu posso duplicar daquele jeito que eu mostrei aqui, arrastando no mais, ou posso clicar com o Alt e jogar para qualquer lugar. Ele também duplica. E aqui eu vou pôr o meu nome, Felipe Andarilho. E esse aqui eu vou colocar com uma fonte diferente. Então eu vou clicar duas vezes e vou pôr uma fonte aqui mais simples. Calibre, por exemplo. Não quero o contorno nela, porque está muito forte. O logo não tem contorno. Vou tirar o contorno. Posso vir aqui em efeitos, traçado, né? Que é o contorno, e jogar no lixo. Aí ficou, ó. Felipe Andarilho, e siga meu canal com destaque. Todos os efeitos que a gente aplicar com essa opção de mesclagem, a gente pode editar aqui direto. Por exemplo, traçado aqui, se eu clicar duas vezes ele abre. Eu posso aumentar aqui um pouquinho. Ó, minha nova arte, aumentei. Eu quero pôr o Instagram, né, o Story, ele deixa algumas informações aqui, aí não vai dar para ler legal, vai misturar aqui, então eu vou colocar um degradê aqui no fundo para deixar essa área aqui mais neutra. Eu posso fazer. Então eu quero que o degradê esteja acima da foto e atrás dos textos, né? Então eu vou aqui na imagem e vou criar uma camada em cima, né? Então essa camada fica entre esses elementos. E aí eu vou jogar aqui pegar essa ferramenta aqui de gradiente. Essa ferramenta ela faz um degradê, ó, com as cores que estão aqui selecionadas. Então vou pegar aqui, clicar. Vou trocar aqui para gradiente clássico.
e vou montar aqui um degradezinho de preto. Ó, clico aqui nessa opção aqui. Vou pegar, posso com o conta-gotas aqui, ó, no roxo, para ficar num tom parecido, né? Vou deixar um quase preto aqui, mas partindo do roxo. Do outro lado eu vou pôr a mesma cor. Então vou também pôr um mais escuro, mas o quadradinho de cima ele é a transparência do degradê. Então em termos de cor ele não vai mudar, mas ele vai mudar a transparência. Ele vai sair do 100% de cor para 0. Olha como que ficou. Ele sai de um 100% para 0. Então vamos aplicar ele aqui, ó. Olha como ficou, que legal. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria dar uma sombrinha aqui no fundo para que desse mais leitura aqui pro meu canal e pro Siga o Meu Canal. Ó, joguei aqui. Ah, mas ficou muito sutil, então eu vou trocar, em vez de roxo, eu vou pôr o preto mesmo. Preto puro aqui. Então o degradê vai sair do preto pro transparente. Olha lá. Pronto. Aí deu uma boa escurecida aqui embaixo na minha arte. Eu posso até arrastar ela aqui, ó, mudar, não posso sair pro lado porque vai mostrar a borda aqui. Mas eu posso trazer para baixo para deixar mais suave, eu posso diminuir assim também. Então quando eu diminuo, ele puxa por igual. É o padrão, puxa por igual, né, para não distorcer, mas se eu quiser distorcer é só segurar o Shift. E aí, ó, eu consigo arrastar aqui por uma das alças apenas. E aí, ó, mantive agora então o degradê mais aqui embaixo, sem entrar tanto no corpo aqui da minha personagem, né? Então, favoreceu aqui só o Siga o Meu Canal que ganhou, porque ficou mais destacado. Esse é um exemplo de como fazer o design gráfico, né, no Photoshop. Eu vou fazer mais um exemplo aqui rapidinho, parecido com esse daqui, porque a gente usa bastante, né, esse tipo de coisa. Então eu vou pegar aqui vamos supor que você fez eu quero aplicar o logo do YouTube num copo. Nessa caneca, nessa xícara. Vou baixar essa imagem aqui. Vou trazer aqui para o meu Photoshop. E o logo do YouTube eu já tinha ele aqui aberto. Vou copiar de novo. Copiar imagem. Vou pegar esse aqui que vai ser mais legal da gente trabalhar aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Copiar, joguei para cá. Como aplicar o logo do YouTube aqui nessa xícara para ficar bem realista, bem bonitinho, que é algo que a gente faz bastante no design, né? No apresentar para um cliente, ó, o seu logo como que fica e tal. Primeiro aqui eu vou eliminar o branco, né? A gente já viu como fazer isso, mas ferramenta de varinha mágica, é o W. Você vem aqui, clica no branco, tudo que é branco ele vai selecionar, você vai lá e deleta. Mas ele não selecionou o branco aqui da letra O, né, porque ela está isolada, mas você pode clicar e apagar. Esse aqui também. Só de fazer isso, colocar o logo desse jeito, ele já está bem realista, né? Mas tem que pensar assim, se quiser deixar bem legal, bem bacanudo, a xicrinha ela tem um redondinho assim, né? Uma curva. Então eu posso fazer isso aqui também no Photoshop. Como que a gente faz? Primeiro a gente tem uma ferramenta que eu não mencionei ainda, que é a de transformação, que é você nada mais do que girar, rotacionar aqui o seu elemento, né? Você pode girar, você pode aumentar, diminuir. Você pode, se você pegar
uma alça assim na lateral, com o shift você distorce, embora isso você tem que saber o que está fazendo para não ficar um negócio muito estranho, né? Então só usa quando realmente quiser fazer isso. E a gente tem outras opções de transformação aqui. E ela tem também uma distorção. A gente pode vir aqui editar transformação. Ela tem algumas formas aqui de a gente também transformar esse objeto. Então um deles é distorcer, que aí você pode pegar nas quinas aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui você não consegue fazer em programa vetorial. Tá vendo como eles conversam? Você tem que usar o Photoshop para algumas coisas, tem que usar o vetorial para outras. Então, com precisão igual esse aqui não tem. Então, distorcer, ó, se o negócio está em perspectiva, né, ó, você parece um muro. É para aplicar no muro de uma casa, ó, seria assim. Mas não é esse que a gente usa aqui nesse caso. Nesse caso seria transformação, deformar. Ele cria essa malha aqui, né? E aí essa malha a gente vai fazer a simulação do movimento aqui da caneca. Tá aqui. Vamos fazer a curvinha. Curvinha. Opa! E aí concluiu, você dá um Enter. Ó, fiz o meu logo acompanhar. Ó. Normal era assim, ficou assim. Acho que ele não ficou tão bom porque ele ficou meio comprido, né? Ó. Deixa eu ir lá de novo. Editar, transformação, deformar. E aí eu vou diminuir um pouco a altura. Isso aqui, ó, a altura. Ele ficou meio compridão, assim, meio esquisitão. Seria assim. Pronto, ó. Agora o logo tá aplicado no volume certo. Ele ainda tá chapado, as cores estão chapadas, não estão exatamente perfeitas de acordo com a imagem. Posso vir aqui nas opções de mesclagem de novo e procurar alguma aqui que vai deixar a cor mais realista ali, né? Ó, luz linear, por exemplo. Tá vendo que o preto deu uma fundida aqui com o fundo? Luz linear, vamos ver se tem mais algum. Mas acho que seria ele ou multiplicação, mais uma vez, né? Vamos ver. Multiplicação também ficou legal. Deixa eu ver, luz linear, comparar aqui. Multiplicação, luz linear. Acho que multiplicação, mais uma vez, ó. Pronto. O logo tá perfeitinho ali, aplicado. Parece real, né? Parece que colocou lá mesmo. Posso até tirar um pouquinho de opacidade, talvez, ó, por 90 de repente. Ó. Parece que é uma xícara real, né? Que o logo realmente foi aplicado. É assim que a gente usa também para mostrar para o cliente como que a marca dele ficou. Você criou a marca para o seu cliente. E aí você mostra isso, você fala, meu, ó, que nem esse exemplo aqui que eu mostrei. Ó como vai ficar o seu logo num restaurante, ó como vai ficar no copo, ó como vai ficar numa lata de cerveja. Cara, isso dá um peso, isso dá um ganho no seu projeto, na sua apresentação. O cara visualiza, né? Ele, nossa, é isso. Ele vê a marca dele ganhando vida. Isso é muito legal de fazer. É uma das coisas mais bacanas de fazer no Photoshop, na minha opinião. Eu gosto muito dessa parte. E é isso, hein, pessoal? A gente viu tudo aqui. Deixa eu revisar aqui, ó, todas as minhas anotações. A gente falou tamanho de telas, como alterar o tamanho da sua tela, resolução, cores, camadas, ajustes finos de cor, né, de brilho, saturação. A gente aprendeu a usar as ferramentas de seleção e difusão,
comandos de copiar, colar, recortar para uma nova camada, as opções de mesclagem da camada, ferramentas de correção de imagens, né? O carimbo, o band-aid, os filtros mais usados, né? Que é o desfoque gaussiano e o ruído, e a gente aprendeu até um pouco do design gráfico no Photoshop, ferramentas de texto, de efeitos de texto, transformação e distorção de objetos, corte, tamanho da tela. Então é isso, você já está agora com tudo que você precisa para debulhar aqui no Photoshop, para pegar esse programa e arrebentar e fazer aí o seu melhor, ganhar mais dinheiro com ele, ganhar clientes, enfim. É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fiz aqui com muito carinho para que você aprenda e use isso aqui para a vida. Fechou? Se gostou, deixa um like. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não abordei algo que você queria, comenta aqui que eu dou uma olhada e, se possível, eu faço mais um vídeo sobre isso. Fechou? Obrigado, pessoal, por me acompanhar até aqui e até a próxima.